Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler, meditar no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. E o verso 1 nos diz que o Espírito Santo sempre fala claramente, é só prestarmos atenção. Abandonar a fé é a receita para, em seguida, seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Neste capítulo, Paulo adverte Timóteo, seu jovem amigo, a tomar cuidado com essas doutrinas falsas e se firmar realmente na verdade, estudando, lendo sempre a palavra de Deus. Dos versos 1 ao 5, nós vemos que posteriormente a Igreja Católica Romana estabeleceu o celibato no clero, algo que não tem fundamento bíblico. E essa passagem encontra seu cumprimento primário nos gnósticos e heresias afins que já estavam começando a tomar forma. Os gnósticos acreditavam que a matéria é má, que o alimento não foi criado por Deus e denunciavam o casamento como mal. Obviamente que a Bíblia não apresenta essas coisas dessa forma. Para a Bíblia, o alimento que Deus abençoou para ser consumido é uma bênção, o casamento é uma bênção e a matéria foi criada por Deus, portanto, é inerentemente boa. Aquilo que alguns levados por Satanás fazem com essas coisas é que não é bom. Verso 2, a hipocrisia com o tempo cauteriza a consciência. O verso 3, os que creem e conhecem a verdade fazem uso apenas de alimentos que Deus autorizou. A palavra alimentos é a tradução do termo grego broma, que simplesmente significa alimento. A loucura espiritual pode chegar ao ponto de se proibirem coisas lícitas e abençoadas, como comer e casar, por exemplo. Quais foram os alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão? A Bíblia é muito clara sobre isso. Basta você ler, por exemplo, Levítico capítulo 11. Paulo não está condenando essa ou aquela dieta, nem tratando de alimentos impuros, impróprios, mas de uma crença errada. Versos 4 e 5, Paulo estaria, como foi inteiramente fiel à lei dos judeus, autorizando o consumo de bebidas e alimentos impuros? Obviamente que não. O bom ministro se alimenta com as verdades da fé e transmite os ensinamentos de Deus ao povo. É o que vemos aqui no verso 6. O bom ministro fala o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Como transmitir uma verdade da qual não me alimento? Ninguém dá o que não tem. Precisamos estar cheios dessa verdade, alimentados com ela, para então transmiti-la às demais pessoas. No verso 7, Paulo faz uma advertência a Timóteo e diz: rejeite as fábulas profanas e tolas. Os livros que temos lido, os filmes a que temos assistido, passam nesse crivo? Versos 7 e 8, tem gente que cuida mais do corpo que vai perecer, vai envelhecer, do que da vida que pode e deve ser eterna. Cuide do seu corpo, sim, para honrar a Deus e ter maior comunhão com Ele, mas não negligencie jamais a leitura, o aspecto intelectual e, especialmente, a preparação para a vida eterna, aquela que dura para sempre. O exercício espiritual é mais importante do que o físico, aqui Paulo diz, mas não dispensa, obviamente, o exercício físico. Temos que ver a Bíblia no seu conjunto. Em outros textos, nós vemos que Deus valoriza muito o aspecto físico, a saúde física, e aqui Paulo está apenas comparando uma coisa com outra. Nem tudo o que é bom é totalmente proveitoso, mas a piedade é proveitosa para tudo. Verso 10 diz assim: temos colocado essa esperança no Deus vivo, nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A nossa esperança está em Deus, fora dele realmente não há esperança. Verso 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Juventude não é demérito. E ninguém deve ser desprezado por ser jovem, diz aqui o apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem e, no entanto, foi um grande líder da igreja. Mas Paulo faz uma advertência para que ele fosse um exemplo em tudo. Um exemplo de piedade, de justiça, de comunhão com Deus. Os cristãos, especialmente os líderes, devem ser exemplo na palavra, nas atitudes, no amor, na fé e na pureza. Só poderemos ser exemplo nessas coisas se andarmos com aquele que é a encarnação dessas qualidades. Verso 14: não negligencie o dom que lhe foi dado. Use suas capacidades e seus conhecimentos na obra de Deus.
Verso 15. Se não há progresso visível na vida do cristão, alguma coisa está errada, porque a vida cristã é uma vida de crescimento constante, diário. O líder sempre será vitrine de boas ou más coisas. Verso 16. Nossa influência dependerá da atenção que damos à nossa vida espiritual e à nossa relação com Jesus. A influência de um líder pode salvar ou levar à perdição, edificar ou destruir. Que Deus nos ajude a ser exemplo para os fiéis e, se for o caso, ser bons líderes, líderes que se espelham na liderança de Jesus, uma liderança servidora, uma liderança guiada pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, em comunhão com o nosso Salvador e amigo Jesus Cristo.